Então, dando prosseguimento à nossa programação, eu gostaria de apresentar as nossas duas próximas palestrantes, a doutora Letícia de Oliveira e a doutora Karen Calaza. A doutora Letícia realizou mestrado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos na área de neurofisiologia. É coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Médicas, Fisiologia e Farmacologia. Realizou pós-doutorado no King's College London, na Inglaterra, na área de neuroimagem funcional. Atualmente, ela é professora associada A4 da Universidade Federal Fluminense e bolsista de produtividade do CNPq. Estuda interação, emoção e atenção no cérebro humano. A doutora Karen ela possui graduação em Ciências Biológicas pela UFRJ e doutorado em Ciências Biológicas Biofísica pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Realizou pós-doutorado no Departamento de Neurociência Visual e Oftalmologia do Instituto College London University. Atualmente é professora associada A4 do Departamento de Neurobiologia e orientadora permanente do Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade Federal Fluminense. Bolsista de produtividade do CNPq também e coordenadora do Laboratório de Neurobiologia da Retina. Muito obrigada, então, pela participação. A gente agradece. O pointer está onde? Deixa eu só aprender como é que eu mexo. O de baixo passa, o do meio é o... E o de cima volta, é isso? Ah, agora... Bom, bom dia. Só para explicar, eu sou a Letícia, ela é a Karen, só para diferenciar nós duas, né? Vocês, agradeço muito a apresentação. Nós duas viemos da neurociência, portanto, né? Temos uma formação até bastante parecida. Eu queria começar dando bom dia a todos os meninos e homens que estão presentes. Eu queria dizer a vocês que vocês são muito bem-vindos e a gente precisa de vocês nessa caminhada, tá? E queria também dar as boas-vindas aos nossos pequeninos, que eu sei que tem alguns aqui, que também são muito bem-vindos, e a gente fica muito feliz de vê-los na plateia, tá? Dito isso, queria agradecer também muito o pessoal do Parenting Science. Eu acho que esse evento é maravilhoso, é uma oportunidade assim, importantíssima da gente refletir sobre a questão da mulher, né, num aspecto mais geral, não só em relação à maternidade. E até dizer para vocês o seguinte, a minha palestra da Karen, ela vai falar que a gente tem questões muito concretas que interferem, né, influenciam a carreira da mulher na ciência, como, por exemplo, a maternidade. A gente falou bastante disso ontem. O que eu e a Karen vamos comentar com vocês hoje são forças que a gente está chamando aqui forças invisíveis. São forças um pouco mais sutis, mas que nem por isso são menos importantes, como vocês vão ver aqui, tá? Porque a gente vai tentar mostrar para vocês. E implicam também na maternidade, como a gente vai poder discutir no final, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida, eu vou mostrar alguns experimentos para vocês. No final, a gente tem um tempinho para esclarecer. Então, primeira coisa, o que a gente está chamando de forças invisíveis? Vamos ver se funciona. Agora foi. Então, a gente está chamando de forças invisíveis o tal do famoso viés implícito, que vocês talvez já tenham ouvido falar em algum momento, tá? O que é esse viés implícito? É uma informação ativada automaticamente, sem que percebamos, e que pode moldar e guiar nossas impressões, julgamentos, sentimentos e ações. Trocando em miúdos, é uma influência inconsciente sobre o nosso comportamento, tá? Só para a gente começar a refletir, mesmo a nossa percepção visual pode ser influenciada pelo contexto. Eu não sei se vocês percebem aqui, vocês estão vendo esses dois círculos laranjas? Vocês veem que... O que vocês acham? Eles são do mesmo tamanho ou eles têm tamanhos diferentes? Parece que o da direita é maior. Então, para vocês, eu vou dizer para vocês, eles são iguais, tá? E se vocês não acreditarem em mim, olha lá. Está vendo ali? Tá, eu coloquei uma retazinha que vai se locomover e mostrar para vocês que eles são exatamente do mesmo tamanho. Tá? Por quê? Porque mesmo a nossa percepção visual, que é uma coisa básica, simples, né, de processamento, ela é influenciada pelo contexto. Então, a gente que trabalha com neurociência, né, é muito claro para a gente, para o pessoal da psicologia também, para algumas áreas do conhecimento, que o cérebro ele reconstrói a realidade. O que a gente vê não é necessariamente o que está acontecendo. Tá? Então, a gente trabalha muito dentro desse conceito de reconstrução.
né? E aí o papel da cultura também é fundamental, né? Sempre pensando nessa interação entre biologia e cultura. E por que o viés implícito ele é importante? Ele é importante para o nosso contexto aqui. Porque ele pode explicar uma dissociação entre o que a pessoa explicitamente acredita e gostaria de fazer, por exemplo, tratar todos igualmente. Acho que todos nós aqui concordaríamos com isso, né? Nós gostamos de ser justos. Nós não gostamos da ideia de que nós somos preconceituosos, de que nós discriminamos as pessoas, né? Entretanto, existe uma dissociação entre isso e influências escondidas de associações implícitas negativas que estão nos pensamentos e nas ações. Então, eu posso querer tratar todas essas pessoas de maneira igual, e eu posso me esforçar muito para isso, mas não necessariamente isso vai acontecer, e muitas vezes eu não percebo. Tá? É uma influência sobre a qual eu não tenho controle voluntário. Tá? É isso que a gente vai comentar aqui. Bom, e aí a primeira pergunta que a gente poderia se fazer, né, que faria sentido, é: há evidências de que nosso comportamento pode ser manipulado sem que percebamos? Será que isso é verdade? A gente tem influências aí implícitas que mudam o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, de pensar? Então, eu vou dar algumas evidências, vou tentar convencer vocês de que sim. Tá? Não sei se você é feliz nisso, mas a primeira evidência é um trabalho clássico do John Bargh, que é um pesquisador americano, que tem vários trabalhos nessa linha, e ele fez o seguinte: ele deu uma tarefa, que ele chamou de tarefa linguística, e existiam 3 grupos de voluntários. O primeiro grupo tinha que organizar frases com palavras relacionadas a ser rude, a falta de educação. Ele não tinha nem que prestar muita atenção no conteúdo das palavras. O que ele tinha que fazer era alinhar frases soltas, né, palavras soltas que formavam frases, e ele tinha que ajeitar a frase. Essa era a tarefa do voluntário. Só que, num grupo, ele trabalhava com palavras como agressividade, rude, audacioso, mal-educado, assertivo, incomodar. Então, palavras que davam essa impressão de assertividade, de ter menos educação, de ser mais rude. No outro grupo, ele tinha que organizar frases com palavras relacionadas a ser educado. Por exemplo, respeito, honra, consideração, apreciar, pacientemente, cordialmente, educado, discretamente. E, no terceiro grupo, eram palavras neutras que não tinham nenhum conteúdo, nem de um lado, nem para um lado, nem para o outro. Tá? O que ele viu? Um experimento bem engenhoso. Quando a pessoa, né, era o experimentador e o voluntário, quando o voluntário terminava de fazer essa tarefa linguística, ele levantava para entregar para o experimentador. Havia sido combinado previamente, é claro que o voluntário não sabia, chegava uma terceira pessoa, um experimentador também, e começava uma conversa com o experimentador que estava cuidando da atividade. Aí a pessoa ia entregar e tinha que ficar esperando. Né? E o que eles observaram foi o seguinte: quanto tempo a pessoa ficava esperando, dependendo do grupo que ela estava, e se ela interrompia ou não. Tá? Então, qual era a ideia que eles estavam testando aqui? Se o fato da pessoa ter ficado alguns momentos fazendo uma tarefa que levasse a refletir, ainda que de maneira inconsciente, sobre ser educado ou ser rude, assertivo, iria influenciar no tempo e se ela ia interromper ou não. Então, tem vários dados, é um trabalho assim, bem controlado. Eu só vou trazer um para vocês, que é a porcentagem que interrompe. Então, vejam os 3 grupos. Aqueles que fizeram a pré-ativação, né, que fizeram a tarefa relacionados a ser educados... A ser educados, eles interromperam muito menos, cerca de menos de 20%, do que aqueles na condição neutra, e aqueles que foram alocados na tarefa relacionada a ser rude, interromperam muito mais. Tá? Então, assim, a pessoa não tem nem ideia, nem se chamou a atenção sobre o conteúdo daquelas palavras, e o comportamento a seguir dela foi totalmente modulado pela tarefa que ela tinha feito precedentemente. Tá? Se eu não estiver clara, vocês podem até me interromper, porque é importante. Um outro trabalho ainda mais surpreendente, até porque foi feito com crianças muito novinhas, de 18 meses apenas, né? O experimentador mostrava essas figuras aqui para a criança e chamava a atenção dessa figura da frente. Eram vários tipos de figuras, com vários objetos. E o experimentador mostrava, olha, essa chaleira tem uma cor vermelha, muito interessante. Nem chamava atenção para essa figura de fundo. Vocês estão vendo que na figurinha de fundo tem 2 bonecos, que podem estar em interação social, né, que a gente fala de together, ou eles podem estar back to back, eles estão sem interação social. E depois, né, dele mostrar várias figuras com
ou num grupo de crianças nessa situação, para o outro grupo de crianças nessa situação, entrava um outro experimentador e deixava cair umas varetas no chão. E ficava esperando para ver se a criança ia ajudar. Tá? E aí o que é surpreendente é o seguinte, né? Eles observaram que, nessa condição together, muito mais crianças espontaneamente ajudam, e depois de 10 segundos, aí ele pede. Se em 10 segundos a criança não se ofereceu para ajudar, o experimentador pede, você pode me ajudar a juntar? Né? Então, aumentou esse comportamento, né, pró-social de ajuda ao outro pelo simples fato da criança ter sido exposta a esses bonequinhos que estavam em interação social. Uma pista muito sutil, muito implícita para a criança. E uma criança muito nova. Tá? Foi um trabalho publicado numa boa revista, também é bem cuidado metodologicamente. E isso surpreende a gente. A primeira vez que eu vi esses dados, eu fiquei muito surpresa como a gente pode ser modulada tão facilmente de maneira implícita. Tá? Tem um exemplo que eu vou dar agora para vocês, que eu acho que é mais fácil da gente entender. Esse a gente assim, habitualmente conhece, né, que é o efeito camaleão, que é a mímica inconsciente, que é aquela coisa que a pessoa boceja do seu lado, você boceja junto. Quando a gente está muito envolvido com uma pessoa, a gente começa a falar como ela, ter os mesmos trejeitos. Né? Isso é bastante comum e é também bastante estudado. Eu vou trazer algumas poucas evidências para vocês aqui. Uma é também um trabalho do Barg, que ele mostra o seguinte, ele faz 2 grupos de voluntários, o experimentador toda hora esfregava o rosto, dava uma coçadinha no rosto. E no outro, o experimentador... Ui, de novo. E no outro, o experimentador sacudia a perna. Tá? Aqui a tarefa era, o voluntário sentava com o experimentador para discutir imagens que seriam usadas no experimento a posteriori. Né? Então, o voluntário não tinha a menor ideia do que estava realmente acontecendo. E aí o experimentador, ou do grupo de coçar, ele coçava o rosto, e no grupo de sacudir a perna, o experimentador sacudia a perna. Eles filmaram e depois eles contabilizaram o número de vezes. Tá? Então, o que foi observado? Que no grupo onde o experimentador coçava o rosto, os voluntários coçavam o rosto muito mais, e no grupo que sacudia a perna, os voluntários sacudiam a perna muito mais, sem ter a menor ideia do que realmente estava acontecendo. E eu vou mais rápido, que a Karen já me avisou ali, o tempo é um problema. E aqui é só bem anedótico, eles viram também um outro grupo que, se o experimentador ele se fingia de garçom, se ele imitasse a maneira como o cliente falava, ele ganhava mais gorjeta. Tá? Então, é bem interessante isso. Eu vou passar rapidinho, não vou nem contar os detalhes metodológicos. Aqui é um trabalho do nosso grupo. Essa Isabela Mocaiber, ela foi minha aluna de doutorado. E a gente fez o seguinte, a gente apresentava no aparelho, né, aquele de ressonância magnética funcional, a gente trabalha com neuroimagem, apresentava fotos de corpos mutilados, e para um grupo, em alguns momentos a gente dizia que aquilo não era real, que era de cinema, era produção cinematográfica, e algumas vezes a gente dizia que era real. O que a gente observou, que foi curioso, é que o cérebro ele responde diferente dependendo das pistas que você dá para ele. Tá? Então, não vou entrar em detalhes, é bem rapidinho. A gente analisou a atividade da amígdala e da ínsula, que são 2 regiões tradicionalmente conhecidas com o sistema emocional, né, relacionadas à percepção da emoção, e elas foram moduladas por essa manipulação de contexto que a gente fez. Quando a gente dizia que era fictício, as áreas emocionais se ativavam menos do que quando a pessoa achava que era real. Tá? Então, vou passar rápido. E se ainda não deu para convencer, até agora, eu queria fazer uma experiência prática com vocês aqui agora, convidá-los a isso, que é o seguinte. Eu vou pedir para a metade direita da plateia fechar os olhos e a esquerda ficar com os olhos abertos. Pode ser? Daqui para cá, fecha os olhos. Tá? Vocês, a banda de cá, fecha os olhos. De esquerda e direita é um problema, gente. Tá. Então, a banda de cá, fecha os olhos, por favor, e a banda de lá fica com os olhos abertos. Tá? Fecharam? Tá? Quem está com o olho aberto, lê rapidinho, por favor. Agora, quem fechou, abre, quem abriu, fecha. Fecharam? Então, leiam mentalmente, quem está com o olho aberto, rapidinho. Todo mundo pode abrir o olho e podem falar agora, no próximo slide, a primeira palavra que vier à mente de vocês. Tá? Podem falar alto, por favor. O que aconteceu? O que vocês daqui falaram?
E o que falou daqui? Olha o que eu fiz. Eu fiz uma pré-ativação. Quem leu a aviação, condução, geração, comunhão, tendeu a dizer coração. Completar com coração. Quem leu camuflagem, montagem, camaradagem, imagem, vai tender a completar essa palavra com coragem. Tá? Então, é um experimento bem simples para mostrar que a gente é muito modulável por informações contextuais, muitas vezes implícitas. Se eu não tivesse mostrado isso para vocês, vocês nunca saberiam por que vocês tendem a completar com coragem ou coração aqui. Tá? Bom, isso não é novidade para quem trabalha com marketing e propaganda, né? Então, assim, só para lembrar, essa é uma propaganda da Hollywood. Hoje em dia não pode mais fazer propaganda de cigarro, ainda bem. Mas eles conseguiam fazer a façanha de associar o cigarro, que é uma coisa altamente nociva, com saúde, beleza, esporte radical, quer dizer, uma coisa que não faz... É uma associação completamente irracional. E nunca a Hollywood disse que você, fumando Hollywood, ia se transformar nessas pessoas. Ela não diz isso explicitamente, mas ela vende implicitamente essa imagem. Você compra o sucesso, você compra a beleza. É isso que você está comprando quando você compra o Hollywood. Tá? Então, a propaganda sabe disso e a gente é muito manipulado a todo momento. E aí, para o nosso contexto, o que o estereótipo implícito ele é importante, né? Quer dizer, existe, será? Essa é uma pergunta. Existe um estereótipo implícito? Existe. É uma atribuição inconsciente de qualidades particulares a um membro de um determinado grupo social. Tá? Então, será que a gente tem isso em relação a gênero? Agora, chegando mais para a gente. Se eu colocar a palavra enfermagem no Google, olha o que aparece. Eu não coloquei enfermeira, eu coloquei enfermagem. Tá? Então, nós temos um estereótipo que é construído implicitamente, que associa a mulher com enfermagem, com cuidados. Né? E os homens, se eu colocar engenharia, eu não coloquei engenheiro. O Google os algoritmos só estão refletindo o que existe culturalmente. Né? O que eu vejo aqui é um homem e matemática. Né? Homem e matemática é uma associação muito construída culturalmente dentro da gente. Né? E aí a gente pode se perguntar, será que isso é fruto da cultura? Vamos dar uma olhada se eu colocar brinquedos de menina. Olha só, além desse panorama monocromático aqui, quase, né, de rosa, são muitos brinquedos assim relacionados ao cuidado, à casa, criança, boneca. Se eu coloco brinquedos de meninos, primeiro que já muda o padrão de cores, né? E eu já vejo um outro perfil. Agora tem a história do MasterChef, né, mudou um pouquinho. Tem homem com cozinha, que eu acho que é até uma coisa bem positiva. Tá? E se eu ainda não convenci vocês, eu vou passar um vídeo bem rapidinho. Será que roda? Roda aí para mim. Olha que interessante, é um documentário da BBC. Vamos ver, tomara que rode. Vai rodar no... Está sem som, né? Mas aqui a ideia, eles vão botar os meninos e as meninas com roupas trocadas, tá? Para ver como é que as pessoas reagem a essas crianças. Tá? Então, o experimento é esse. Vão colocar meninas com roupas de meninos e vice-versa. E vão pedir para alguém cuidar deles, os voluntários. Né? Aí, então, espalham vários brinquedos de diversos tipos. E os voluntários, olha só, está achando que é uma menina, né? O que ela faz? Ela pega a boneca para dar para a menininha. Tá? E provavelmente, quase todos nós aqui faríamos isso, eu inclusive. Detalhe, o menino adorou a boneca. Né? E aí ela está lá tentando ganhar atenção, brincando. A pena ficou sem som. Aí ele vai mostrar que isso vai acontecer a mesma coisa com os meninos. Né? Aí é uma menina vestida de menino. Aí o que ela dá? Um robô. Né? O que ela gosta? A menina gosta também.
E é legal, no final, ele vai mostrar que as pessoas ficam muito surpresas, que elas não se dão conta que elas fazem esse viés assim, tão automático. Olha, estava no meu subconsciente. Tá? Então, é só para mostrar que isso é tão enraizado, é tão construído, que a gente vai ter dificuldade de falar em diferenças biológicas de gênero sempre, porque tem muita construção cultural a respeito desse tema. Tá? Eu vou passar, você pode tirar, nem vou passar todo, porque a gente está com um tempo perdido. Então, eu estou bem atrasada. Pode. Agora não está passando. Tá. Então, na verdade, o ponto mais quente que a gente queria chegar é o seguinte: por que é tão ruim ter estereótipos tão bem firmados? Porque existe um fenômeno que se chama ameaça pelo estereótipo, que é o seguinte: quando você, deixa eu até colocar o conceito, é uma sensação implícita de ameaça por fazer parte de um grupo que normalmente é visto como negativo ou excluído daquele contexto. Imagine a Márcia quando ia nas reuniões da física, que eram, sei lá, 20, 30 homens e só ela de mulher. Aquele era um ambiente em que ela não se sentia, provavelmente, imagino eu, incluída. Né? Isso gera uma sensação de exclusão, não pertencimento. Tá? Então, nós, mulheres, muitas vezes nos excluímos dos espaços de decisão, por exemplo, porque a gente não... Isso é uma coisa implícita, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Porque a gente não se sente pertencente àquele ambiente. Se o estereótipo de astrofísica é de homem, ninguém precisa dizer para uma menina que ela não vai fazer astrofísica. Ela não faz porque, por construção, não é o espaço dela. Não precisa ser dito a ela, explicitamente. Né? E eu já tive a oportunidade de conversar com cientistas proeminentes em suas carreiras, e se você perguntar a elas, elas vão dizer, olha, eu não quero nenhum cargo de gestão, eu não quero ser reitora, eu não quero entrar para a política, eu não quero entrar em espaços de decisão. Por que a gente não quer entrar em espaços de decisão? Há várias respostas possíveis. Uma delas é isso. A gente, no fundo, não se sente confortável naqueles ambientes. Ele não é o nosso ambiente. E isso é construído de maneira implícita. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês. É curioso porque as pessoas dizem, não, ser reitor deve ser muito ruim, tem que lidar com técnico administrativo, com professor. A gente cria algumas coisas, mas será que é isso mesmo? O Brasil, hoje, na política, a representação feminina é cerca de 10%, gente. 10%. A gente está atrás da Somália, está atrás do Afeganistão, da Arábia Saudita, países que, tradicionalmente, as mulheres são subrepresentadas. Né? E o Brasil está atrás. Né? Então, política, por exemplo, é uma coisa que as mulheres não entram. Tá? Então, esse questionamento eu acho que é muito importante que a gente faça. E por que essa exclusão ela é tão ruim? Aqui eu vou passar bem rápido, que eu acho que eu já estourei. Né? Porque nós somos ultrasociais, a gente precisa um dos outros. Tá? Esses trabalhos do Tom Marcelo, se vocês tiverem a chance, tem muita coisa na internet, tem vídeos lindos. Ele faz trabalhos comparando a gente com os chimpanzés, e por isso que ele fala que os chimpanzés, os outros primatas, né, são muito sociais, mas ele diz que nós somos ultrasociais. A gente, como indivíduo, é muito pobre em termos de capacidade de sobrevivência. A gente tem garras ruins, a gente quase não tem dentes, a gente não é veloz. A nossa força está na união. Né, na nossa capacidade de interação. E se a gente perde isso, a gente é muito cruel para a nossa espécie. Né? Até coloquei aqui, exclusão social é alarmante, angustiante e dolorosa. Só para vocês terem ideia, passando bem rapidinho, existem vários trabalhos que mostram que a rejeição social ativa as mesmas regiões cerebrais da dor física. Tá? Então, eu botei 3 artigos aqui principais, mostrando que as regiões tradicionais, né, relacionadas à dor e emoção, ínsula, córtex cingulado, o próprio córtex somestésico, se ativam para a exclusão social. É um experimento lá dentro da máquina, onde a pessoa se sente excluída, se ativam de maneira muito semelhante à dor física. Ou seja, são o mesmo substrato neural. Tá? Então, quando a gente está muito mal, se sentindo muito excluído, isso dói, porque as regiões cerebrais são muito semelhantes. Tá? Então, a nossa espécie ela precisa disso, a gente precisa de se sentir incluído. E aí eu vou fechar com isso, a gente tem uma necessidade muito grande de pertencimento. Tá, obrigada. A Karen continua dando mais evidências. Tá? Muito obrigada e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida depois.
Vamos ver se eu consigo aqui. Muito bem. Então, na verdade, era uma continuação. A gente fez uma apresentação contínua, não são duas apresentações. Então, eu vou fazer, no fundo, um pouco da contextualização do viés implícito e da ameaça do estereótipo, dentro do estereótipo de gênero, que cabe aqui dentro da nossa discussão no Parenting Science, né? Então, uma das coisas que, na verdade, a gente achou bem interessante de comentar foi esse trabalho que foi feito por experimentadores da Califórnia, em museus de ciência, também na Califórnia, então, e no qual os experimentadores eles filmavam as famílias. Deixa eu ver se melhora. Filmavam as famílias que iam ao museu, e iam no museu, os museus de ciências eles têm várias atividades interativas, né? E eles filmavam quanto tempo pais ou pais sozinhos, né, com filhos meninos ou meninas, mães sozinhas ou ambos juntos, né, pais e mães juntos, passavam um tempo explicando os experimentos para meninos e meninas. E claramente a gente vê que o tempo que pais e mães também sozinhas, né, não é uma coisa masculina, é uma coisa do humano, passam muito mais tempo explicando para meninos do que para meninas. Tá? E isso era independente da idade das crianças, então, desde 1 até 8 anos de idade, as meninas são, na verdade, nesse caso, menos expostas a qualquer coisa que esteja relacionada com ciência. Então, na verdade, isso aqui mostra também como o estereótipo está sendo criado, gerado e mantido nas meninas e meninos também, né? Um outro trabalho que a gente achou bastante importante comentar e reforçar é esse trabalho que saiu na Science, que, na verdade, trabalha com crianças bem pequenas, então 5, 6 e 7 anos, nos quais a gente verifica o estereótipo alterando, ou pelo menos manipulando, a autoimagem das meninas, especialmente em relação aos meninos. Tá? Então, nesse trabalho, as crianças, meninas e meninos, ouviam um experimentador comentando que no trabalho dele tinham várias pessoas, mas tinha uma pessoa que era muito inteligente, que era muito esperta. Essa pessoa respondia as perguntas muito mais rápidas, eram as melhores respostas. E o experimentador perguntava para as crianças quem era essa pessoa muito esperta. E aparecia, então, fotos, né, de mulheres, fotos de homens, e a criança tinha que escolher uma das fotos. E o que a gente verifica é que, aos 5 anos, meninos e meninas, né, em azul o menino e vermelho menina, eles têm uma visão dessa pessoa brilhante como a pessoa do seu gênero. Né? Então, as meninas escolhem as mulheres e os meninos escolhem os homens, mas, a partir de 6 anos de idade, isso também foi verificado aos 7 anos de idade, as meninas começam a não mais reconhecer o seu gênero, né, as mulheres como a pessoa mais brilhante. Então, esse estereótipo de capacidade intelectual, né, maior dos homens já surge aos 6 anos de idade, aparentemente muito cedo na nossa vida. Né? Desculpa. E aí a gente, na verdade, também trouxe, né, para mostrar um pouco do viés implícito dentro da academia. Né? Então, esse trabalho foi comentado ontem, vou passar muito rapidinho, mas, na verdade, a gente achou que valia a pena reforçar. É um trabalho que foi criado um currículo vitae falso, no qual ele foi distribuído para vários professores nos Estados Unidos, professoras e professores nos Estados Unidos, e eles tinham que ranquear, em vários aspectos, esse currículo, cuja única diferença era o primeiro nome. Tá? A gente botou um nome aqui brasileiro para a gente ter uma ideia, mas, na verdade, a única diferença de todo o currículo era o primeiro nome, e o que acontecia é que o salário proposto
para a mulher, né, que é o cinza claro, era absurdamente menor, e todos os outros aspectos de empregabilidade, competência, tutoria, era sempre atribuído um valor menor para a mulher do que para os homens, né, sendo que era exatamente o mesmo currículo. Então, a gente achou interessante comentar. Esse trabalho aqui é um trabalho bem importante, que a gente acha, que é raríssimo, na verdade, de avaliação de produtividade, na verdade, de avaliação com relação à produtividade de cientistas nos Estados Unidos. Eram pós-docs, na verdade, que tinham participado de um edital de fomento no NIH, e, enfim, os pesquisadores desse trabalho, que publicaram esse trabalho, tiveram acesso a essas avaliações e, obviamente, a produtividade dos candidatos. E o que a gente verificava, o que eles verificavam, é que, para a mesma pontuação, ou nesse caso aqui, impacto dos trabalhos, de mulheres, que é a curva azul, né, e de homens, a pontuação dos homens era muito maior do que das mulheres. Tá? Isso quando a gente vai para impactos ainda maiores, né, número de artigos e impactos ainda maiores, a diferença cresce, é ainda mais intensa. Né? Então, a pontuação dos homens que publicaram tanto quanto as mulheres, muito, é bem maior do que das mulheres. Tá? E eles, nesse artigo, eles comentam essas frases a gente tirou do artigo, e, na verdade, o que a gente achou bem interessante é que eles comentam que, para a mulher ganhar a mesma pontuação, ela precisava publicar 3 artigos a mais na Nature ou na Science, algo que fosse parecido com isso, ou 20 papers a mais numa revista de impacto por volta de 3. Né? Então, a produtividade para conseguir exatamente a mesma pontuação, que a princípio é um critério quantitativo que não é diferente, né? Não é implícito aqui, totalmente um viés implícito atuando na avaliação. E outra coisa que também a Eugênia comentou, e eu até tirei um dos gráficos que eu tinha colocado, que ela mostrou, mas a gente achou muito válido trazer e reforçar a ideia de que a quantidade menor de mulheres que são chamadas para plenary lectures, né, aquelas apresentações mais importantes que vão muita gente assistir e tal, o que acontece? A gente cria dois problemas. Né? Tem uma diminuição, e essa diminuição cria a sensação de não pertencimento, porque a gente não vê mulheres, né, como modelo de pesquisadoras muito renomadas, e também, que a gente acha que é um problema ainda maior, que é a diminuição do capital social que essas apresentações representam. Né? Então, na verdade, quando você vai apresentar um trabalho, isso aumenta a oportunidade de network, de colaboração profissional, isso possivelmente vai promover mais o seu trabalho, o que pode também gerar um aumento do apoio financeiro futuramente. Né? Então, na verdade, o capital social também é impactado em função desse viés implícito no momento de convite das mulheres e dessa subrepresentação das mulheres nas palestras. E tem vários artigos mostrando isso. Tá? Não foi só aquele artigo que a Eugênia mostrou na ecologia, a gente na neurociência também fez, a Eliane, na verdade, fez, e olhou, e a gente assim nunca chega a 30%, é 25% no máximo. E, finalmente, o que a gente queria trazer também é o quanto essa ameaça do estereótipo afeta o desempenho. A gente está falando da avaliação do outro, né? Eu estava falando do impacto do viés implícito na avaliação do outro. Aqui a gente quer mostrar também que o desempenho da mulher pode ser afetado, então, pelo estereótipo e pela ameaça pelo estereótipo. Tá? Então, é um dos trabalhos clássicos, especialmente desse pesquisador, o Steele, que começou, inclusive, a fazer essa pesquisa com indivíduos afrodescendentes, mas, enfim, a gente resolveu mostrar aqui mais das mulheres, né? E eles faziam o seguinte, eles pegavam voluntários universitários que haviam passado numa disciplina, cálculo 1, só para dar uma regulada nos voluntários, né? Homens e mulheres, e esses homens e mulheres iam fazer um teste de matemática, tá? Que, a princípio, eles estariam aptos a fazer no caso de ter passado no cálculo 1. Só que um dos grupos desses voluntários, homens e mulheres, antes do teste, antes de fazer o teste de matemática, eles eram informados que aquele teste já tinha sido avaliado e tinha sido demonstrado que ele gerava, que ele não gerava diferença de gênero.
Tá? Porque isso já é uma ideia que havia, né, que talvez mulher tem menos capacidade em matemática, mas o experimentador dizia, não, esse teste não tem diferença de gênero, a gente já sabe disso, a gente vai só avaliar o teste propriamente dito, e o que eles encontraram é que a performance entre homens e mulheres era semelhante. Tá? Por outro lado, um outro grupo de homens e mulheres fazia esse teste seguido da informação falsa de que aquele teste já tinha sido avaliado e produzia diferença de gênero. Tá? E uma vez dito isso, né, a mulher se encaixa na ameaça pelo estereótipo e o seu desempenho é significativamente reduzido, tá, dentro dessa perspectiva. E aí a gente trouxe um outro trabalho que também é bem interessante, que, na verdade, ele fazia um controle ainda maior, porque todas as voluntárias, nesse caso as mulheres, elas faziam um teste de matemática inicial para também normalizar. Só as mulheres que tinham o mesmo índice de acerto naquele teste é que iam ser utilizadas para avaliação final da ameaça pelo estereótipo. Tá? E uma vez, então, feito esse primeiro teste, as mulheres, elas, na verdade, leriam um texto, e aí cada grupo, esse texto ia ter um conteúdo diferente, e após esse texto, que dizia, inclusive, que ela ia ter que fazer um teste de gramática, então, assim, ela tinha que prestar atenção nesse teste a princípio, esse texto, e, posteriormente, elas faziam um teste de matemática. As mulheres do grupo que liam um texto que dizia que não havia diferença de gênero e argumentava sobre o assunto, tinham um índice lá de respostas corretas, e as mulheres de dois grupos diferentes, né? Um grupo que lia um texto que não falava nada de matemática, mas falava sobre o papel do corpo da mulher, do nu artístico, na história da arte, enfim. E depois desse texto fazia o teste de matemática, e o que eles encontravam é que havia uma redução significativa do desempenho nessa tarefa de matemática. E um outro grupo também bem interessante, as mulheres liam um texto dizendo que tinha sido acabado de descobrir que no cromossomo Y havia um gene que, na verdade, produzia essa diferença de estereótipo. Então, era uma teoria científica, que até deu o título, né, o artigo, que explicava por que as mulheres iam, de fato, pior na matemática, e elas acreditavam e iam pior no teste também. Né? Era significativo a diferença em ambos os grupos. E tinha um outro grupo, que eu vou passar rápido, que era um grupo que dizia que podia depender da experiência, e aí você não via mais essa ameaça pelo estereótipo. E aí, na verdade, uma coisa que tem nos estimulado a tentar divulgar esses dados é porque tem uma série de artigos, e eu trouxe esse porque eu acho que ele é bem ilustrativo, que mostram que, uma vez que você sabe dessa ameaça do estereótipo, da existência da ameaça do estereótipo, você pode, então, influenciar e deixar essa redução no desempenho. Tá? Então, aqui eles faziam 3 grupos diferentes também. Aqui eram homens e mulheres, que iam fazer também teste de matemática. Tá? Um grupo, que é o grupo controle, na verdade, eles faziam uma condição que seria não diagnóstica, né, naquele primeiro trabalho do SIL, no qual os voluntários eram instruídos, dizendo que aquele era um exercício de resolução de problemas para um estudo sobre aspectos gerais do processo cognitivo. Então, muito fora da ameaça do estereótipo, né? Não comentava nada a respeito, e o que eles verificavam é que o desempenho entre homens e mulheres era similar. Um outro grupo, que eles chamavam de Math Test Condition, era no qual os indivíduos eram informados que aquele era um teste padrão para estudar a diferença de gênero na performance da matemática. Ele não dizia que havia diferença, ele dizia que era para testar se havia. E, mesmo assim, o que eles encontraram é que havia uma redução na performance das mulheres naquele teste. Tá? E, finalmente, que aí a gente, na verdade, está super empolgado com a possibilidade de divulgação desse tema, é um grupo no qual os indivíduos ouviam essa mesma instrução do Math Test Condition, que era um teste para estudar a diferença de gênero, mas eles eram esclarecidos a respeito da ameaça do estereótipo. Então, existe ameaça, ela pode gerar
um estresse durante o teste, durante o tempo que você estiver fazendo o teste, mas essa ansiedade ela não é resultado de um déficit de capacidade cognitiva, ela, na verdade, é resultado de um estereótipo negativo que é construído socialmente, e o que eles viram, e que a gente está muito empolgado, na verdade, porque tem jeito, né? É que não há diferença na performance das mulheres e homens, né? Uma vez que a gente tem consciência da existência da ameaça pelo estereótipo, e isso a gente acha bem importante. E dentro, então, desse contexto, né, de que há jeito, e ainda bem, porque vai mudar a sociedade, a gente espera que mude, mas enquanto isso a gente não consegue, vai ser longo, a gente tem que falar para a gente mesmo que existe a ameaça do estereótipo e a gente não pode deixar que isso nos impeça, né? Uma outra coisa que eu esqueci de comentar é que esse, na verdade, efeito, né, do esclarecimento parece um efeito de tempo rápido. Então, se for testar essas mulheres, provavelmente no dia seguinte, nessa mesma condição de MF test condition, a gente vai ver a redução. Então, na verdade, a gente tem que ficar se expondo constantemente a esse esclarecimento, né? Uma das estratégias que alguns artigos comentam é da gente ver personalidades femininas que são bem-sucedidas nas suas carreiras, por exemplo. E aí a gente tem umas sugestões justamente para quebrar esse ciclo de viés implícito e ameaça pelo estereótipo, que é, a princípio, então, que é o que a gente está tentando fazer, sensibilizar e divulgar a existência da ameaça pelo estereótipo e do viés implícito, e como isso pode afetar a nossa avaliação do outro. Vocês viram naquele currículo, as mulheres também avaliavam mal, né? As outras mulheres também diziam que elas iam receber um salário menor do que os homens, então o viés implícito está em todos nós. Ao invés, então, da gente se sentir confiante, homens e mulheres, né, quanto à sua objetividade, antes de fazer uma revisão, antes de fazer uma avaliação, é bastante importante a gente lembrar do viés implícito e, quando a gente for fazer, então, um teste, né, a gente lembrar da ameaça do estereótipo. A gente sabe, na verdade, todos os artigos mostram isso muito claramente, que tanto o viés implícito quanto a ameaça pelo estereótipo, ela tem ela é pior quando a gente tem menos tempo, tá? Então, algumas desses testes de ameaça pelo estereótipo, por exemplo, ele não surge se você der muito tempo para o indivíduo fazer um teste, tá? Mas numa condição mais estressante, que a gente está aí, né, gente? Concurso, Enem, é tudo, muita coisa para a gente fazer em pouco tempo, tá? Direto. Então, o tempo é extremamente importante, tanto na ameaça de estereótipo quanto no viés implícito. E aí a gente sugere que você sempre faça, pelo menos as avaliações, nesse caso, né, que a gente botou aqui para revisão de projetos, manuscritos e seleção de pessoas, de preferência que a gente faça sempre que puder, isso com um tempo suficiente, sem muito estresse. Imaginar, né, em detalhe, uma mulher líder na ciência, de grande renome na ciência, tanto que possível, isso é extremamente importante, estabelecer previamente critérios de avaliação daquele paper ou daquela seleção de mestrado, doutorado, concurso que você vai fazer, porque quanto menos critério previamente estabelecido, maior vai ser o viés implícito. Isso é bem característico do processo de viés implícito, né? Quando possível, evitar saber a identidade para você avaliar um trabalho, né? Para quê? Ou um projeto. Você não precisa saber se é de mulher ou de homem, você está avaliando o projeto, né? Então, a princípio, você não precisa saber a identidade do candidato. E isso, se isso não for possível, como nos concursos, né? Isso não é possível, a gente tem a prova de aula, enfim. A gente desafie-se a pensar, né, que se a sua avaliação mudaria se esse candidato fosse de um outro gênero, de uma outra cor, de uma outra instituição, porque, na verdade, o viés implícito ele não é uma exclusividade do gênero, tá? Na verdade, a gente tirou por causa do tempo, mas tem vários trabalhos mostrando que a ameaça pelo estereótipo e o viés implícito também, né, na avaliação de negros e também na avaliação de indivíduos de classe social, de condição social econômica baixa, tá? Então, sempre se desafia a pensar se fosse de outro estereótipo, né? E a gente está bem convencido, né, de que as revistas científicas e
as agências financiadoras, então o pessoal da Serrapilheira, precisam se certificar dos critérios de revisão para diminuir o viés implícito no momento de avaliação e a priorização de cientistas homens nessa avaliação. E, obviamente, então, balanceamento de gênero nas palestras, como a gente comentou, porque o capital social é muito importante, especialmente na nossa profissão. E aqui a gente traz algumas, na verdade, das nossas reflexões de sugestões que poderiam ser incluídas, né, para diminuir viés implícito e ameaça pelo estereótipo.